Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Pastor Diego aqui da página Hermínio Sincero. Vamos começar mais um debate acerca dos dons espirituais. Cessaram, não cessaram, quais são as bases? Vai começar em instantes. Você que está vendo ao vivo ou vai ver essa gravação, seja bem-vindo e Deus abençoe aí os debatedores e também quem vai prestigiar. Vamos chamando. Beleza, deixa eu ver agora o restante. Pode mandar o convite aí, pessoal. Tá conseguindo me ouvir bem, missionário? Sim, tô te ouvindo. Deixa eu, deixa eu tentar. E aí, Diego, tá me ouvindo bem? Sim, Tranquilo. Você tá vendo ela? Eu não tô vendo ela. tá, Tá eu tô parado de mim. vendo eu tô vendo vocês dois e vendo e ouvindo vocês dois. Deixa eu só ver agora o. Não, beleza. Tá, agora só falta eu ver o. A tua tela tá preta aí, Vini? Eu tô tentando virar minha câmera aqui, mas Agora tá dando eu tô algum. vendo vocês três e ouvindo bem. Nós vamos ter que fazer assim e ver se no decorrer da live ele destrava, porque os comentários eles dá um pouco dá um pouco de lag, mas Cara, assim, eu tô vendo você e tô vendo esse borrão que o Vini tá botando na parede aí. Agora eu tô vendo o Vini. Não tô vendo ela, muito possivelmente, porque ela me bloqueou. Não tem problema, eu tô vendo ela pela minha tela de computador aqui e vamos embora. sim. Não, eu já lhe desbloqueei. Não é por isso, não. É por outro motivo, então. Porque tá tudo Não, certo aqui pra mim. Não, Tô vendo os assim, ó, quatro. pra mim, eu não tô te vendo. Eu não tô te vendo. No meu outro perfil, eu tô vendo todo mundo. não, Então, fechou. Então por fechou. algum Então, motivo. assim, Então, vamos embora. a imagem está perfeita. Ah, ó, Hum. eu mudei a internet, eu instalei uma internet nova hoje aqui em casa, cara. Então, internet não é, eu tenho certeza. É, Então, vamos aqui a decorrer, minha tá. daqui a pouco Vambora. destrava, daqui a pouco Não, é destrava e importante vai dar também tudo que certo. a live vai ser gravada, Diego, e os quatro estão aparecendo. Então, Sim, beleza, vambora. sim, beleza. Gente, Deus abençoe. Obrigado aí pela participação de todos. Tá com o cronômetro aí, né, Vini? Tá sim. Beleza, a gente vai começar e essa primeira parte, 1 minuto para cada um se apresentar. Terminou as apresentações, a gente começa 3 minutos por fala, beleza? Aí o Vini vai colocar aí na tela, Vini, por favor, o cronômetro. E, Vou por colocar. favor, se apresente aí. 1 minuto, vamos começar pela missionária? Vamos dar preferência para as mulheres, cavalheiros. Pode começar, missionária, 1 minuto para você se apresentar. Pais queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ruth. Eu moro em Santa Catarina, tenho 37 anos. Sou casada e mãe de 3 filhos. Eu comecei a estudar teologia em 2010, no IBAD, Imperatriz, Maranhão. Sou maranhense. E hoje, eu residindo aqui em Santa Catarina, eu sou professora de teologia aqui na Igreja Assembleia de Deus, onde eu congrego. E eu fiz, né, por incrível que pareça, a minha faculdade, reconhecida pelo MEC, foi uma faculdade confessional reformada. Eu fiz pela Faculdade Internacional Cidade Viva. E hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em Novo Testamento. E eu creio que cada debate que a gente participa serve para agregar, né, para ambos os lados. E eu creio que com muita humildade, aqui nessa noite, cumprimento todos, todo o pessoal de casa, o Hugo também. E eu creio que vai ser uma bênção. Amém. Beleza, obrigado, missionária. 1 minuto, deixa eu zerar aqui, zerou, valeu, Vini. 1 minuto para o Hugo, tá pronto aí, Hugo? Tô pronto, vambora. Beleza, 1 minuto, Estão se me ouvindo bem? apresente, por favor. Meu nome é Hugo Badini, sou casado com minha querida esposa, Beatriz Lourenço Badini. Nós não temos filhos no momento, sou do Rio de Janeiro e sou professor de teologia autodidata, para terrível raiva de todo mundo. Sou escritor também, tenho
É um livro publicado, uma introdução à cosmovisão sensacionista. Estou escrevendo um segundo livro agora, que eu intitulei A Base Bíblica para o Sensacionismo, no qual eu faço um trabalho não tão pessoal quanto esse aqui. Esse aqui é mais uma introdução e uma exposição de 1 Coríntios, capítulo 13. E nesse segundo livro eu estou fazendo uma exposição de dom por dom e dos motivos de continuidade e descontinuidade com todos os versículos. Por isso, o nome, A Base Bíblica para o Sensacionismo, que deve ser publicado até o final do ano também. Eu vou abrir a minha própria editora e tenho namorado alguns seminários para eu começar, não para me tornar teólogo, né, como é comum entre os pentecostais, né, faz seminário para se tornar teólogo, mas para agregar nas minhas capacidades, principalmente no sensacionismo. Deu um minuto aí, Hugo. Beleza, obrigado. Obrigado pelas informações aí. Só reforçando as regras, pessoal. O ad hominem é de praxe, né? Não vale, não pode, proibido. E preciso que vocês, né, ficam cientes disso. Inclusive, você ofender alguém publicamente é crime, então depois isso pode dar uma dor de cabeça. A live vai ficar gravada na íntegra. Como a live está ao vivo e vai ser pública, vocês podem usar recortes à vontade, porque ela vai ficar na íntegra, salva aqui na página Armínio Sincero. Quem está aqui nos comentários, para a gente tentar bater 1000 pessoas simultâneo, marca alguém aqui nos comentários, aperta o coração aqui, cada coração, o Insta vai colocar mais algoritmos aí, vai lançar a live para mais pessoas. Então ajuda a gente aí, marcando alguém e apertando o coração aí. Bom debate, nós vamos fazer 3 minutos de cada, não precisa usar todo o tempo. Se você vai fazer uma pergunta ou uma colocação e não usar os 3 minutos, não tem problema. Não vai acumular minuto, a gente passa para o outro e a outra pessoa ou vai fazer um comentário do que o oponente falou, ou você pode agregar o teu conhecimento na área que você vai defender. Beleza? Quem que vai começar? Podemos começar pelas mulheres ou a missionária prefere que o comece? Às vezes você está bloqueado. Vai pelo meu. Podemos começar por você, missionário, ou prefere que o Hugo comece? Tanto faz. Beleza, então, Hugo, 3 minutos, explane aí o que você pretende defender hoje. Beleza, pode começar. Basicamente, eu vou ensinar que o sensacionismo, ele trata a respeito dos dons espirituais nas Escrituras. As Escrituras, elas têm um total de 20 dons diferentes. E o nosso argumento sensacionista terá por natureza uma extensão imensa e exaustiva. E basicamente vai trabalhar com a questão do fim da era apostólica e do fim e conclusão, por assim dizer, a completude do cânon. Então, basicamente, o argumento sensacionista ele vai orbitar em torno do fato de que os apóstolos foram um grupo específico, dotado de poderes e sinais específicos, e, ao mesmo tempo, da era apostólica, eles tiveram uma missão dada pelo Senhor Jesus de serem guiados em toda a verdade. Uma vez que os apóstolos foram guiados em toda a verdade, foram pioneiros na evangelização e no ID pelo mundo, operando sinais e maravilhas e fundando igrejas, uma vez que esse grupo cessou e uma vez que o cânon se completou, como foi previsto pelo apóstolo Paulo, os dons que estavam atrelados aos apóstolos, como esse grupo específico, e os dons que estavam atrelados à Escritura em sua formação, como uma revelação progressiva, uma vez que nós considerarmos e pontuarmos quais dons estavam linkados aos apóstolos e ao cânon em produção, nós, sensacionistas, dizemos que estes cessaram. De uma forma muito interessante, a lista dos dons da Escritura contam-se em 22, sendo que 2 dons dele, no sentido grego do carismas, ele é tratado como casamento e o celibato. Só que, quando se trata de paracletologia, a gente não vai tratar exatamente desses 2 dons. Então, resta-se, no sentido pneumatológico, paracletológico, 20 dons para tratarmos. Quando a gente faz essa vinculação e desvinculação
dos dons com os apóstolos, especificamente, com o cânon se completando, nós vemos uma lista de 10 dons que cessaram, e a gente tem também uma lista, conjuntamente, de 10 dons que continuam. Sendo o cessacionismo algo que vai falar que em parte os dons cessaram, e em outra parte os dons continuam. Por exemplo, apóstolos cessaram, línguas cessaram, profecias cessaram, milagres por meio do dom, não por meio da oração, cessaram. Enquanto outros dons, como dom de ensino, pastor, exortação, misericórdia, os quais todos provêm do Espírito Santo, nessa lista aqui, continuam e são subordinados à igreja e são auditáveis. Ou seja, nós conseguimos ver esses dons que continuam na realidade comum da igreja ordinariamente. Beleza. Missionária, o que você vai defender? Pode começar. Pode zerar aí para nós, Vini? Tá 3 zerado. minutos. Certo. Pode soltar aí, Vini. O que você vai defender, missionária? Fica à vontade. Então, o Hugo, Vini, Diego, eu vou defender que os dons não cessaram. Por quê? Porque nem a Bíblia, nem a história da igreja respaldam isso para início. Porque uma doutrina é feita com versículos bíblicos bem interpretados. Porque os dons espirituais não foram dados por Deus para elaboração de cânon, mas sim para edificação da igreja. Então, assim, o instrumento divino para elaboração canônica era a inspiração concedida aos apóstolos ou às pessoas que eram ligadas aos apóstolos. Isso é básico que a gente aprende no curso na matéria de bibliologia. Os dons não estão relacionados aos apóstolos, porque muitas pessoas que não eram apóstolos manifestaram dons. Por exemplo, em Atos 21, versículo 4, as filhas de Filipe, Estevão, em Atos capítulo 6, versículo 8. E sendo assim, todos os teólogos cessacionistas, eles concordam que o continuismo não é uma heresia, é no máximo um erro teológico. Então, hoje eu defendo que os dons não cessaram. Por quê? Porque até para os cessacionistas, as igrejas pentecostais e carismáticas não são seitas. E quem desqualifica uma igreja continuista comete uma postura de sectarismo, quando nega a identidade dessa igreja. Porque assim, como é que eu posso dizer que uma igreja não é uma igreja de verdade, ainda que ela tenha problemas? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, Paulo diz que o pé não pode dizer para a mão que ele não tem necessidade dela. Então, sendo assim, uma parte do corpo de Cristo não precisa e não pode, não deve dizer a outra parte que não precisa dele. Quem promove isso acaba promovendo divisionismo. E outra coisa, o início do cessacionismo raiz, ele é proveniente dos reformadores e ele era um ataque original ao catolicismo, que cria no cânon aberto que os papas e os bispos maiores tinham os mesmos poderes e dons apostólicos. Então foi contra isso que eles se opuseram lá no início e apontaram textos bíblicos nessa direção. Se for assim, nós também acreditamos nisso, né? Que o cânon foi fechado, nós acreditamos também que não existem mais apóstolos como havia antigamente. Então, assim, depois disso, lá na frente, surgiu um homem por nome de Benjamin Warfield, no século 19 e 20, que ele veio com esse cessacionismo radical, negando praticamente tudo que era sobrenatural em relação aos dons e crendo somente em resposta à oração, né? Então, assim, ele acreditava que apenas os dons ministeriais de pastor e mestre eram dons que eram válidos, né? Mas, se nós considerarmos isso, meu tempo já está terminando, eu queria saber do nobre Hugo se as profecias no Novo Testamento não possuem um credencial falível, se eles não são passíveis por erros, por que Paulo orienta a julgá-las em 1 Coríntios 14 e examiná-las em 1 Tessalonicenses 5? Beleza, obrigado, missionária. Hugo, o Vini zerou o cronômetro. Você pode usar os teus 3 minutos para comentar todo o comentário dela, ou a última pergunta da parte, ou os dois. Fique à vontade, pode intercalar no teu próximo comentário. 3 minutos, tá valendo. Diegão, só um minutinho. Eu acho que deve estar entrando bastante gente que não está sabendo o que está acontecendo. Coloca só o título aí do debate aí fixado. Vou colocar, beleza. Obrigado, Vini. Vou colocar se aqui. Se puder fechar não sei se vocês acham bom fechar o comentário. Eu estou intercalando. Quando começam a comentar muita baboseira, que entra tudo que é tipo de gente aí. Quando começa a comentar baboseira, eu fecho. Deixa eu só colocar, então, aqui o
o tema, que daí o pessoal não estava sabendo entra e já sabe que é um debate. Quase 1000, galera. Vamos, fé em Deus, vamos bater 1000 aí. Quem puder, marca, dá coração, vamos tentar bater 1000 aí. O recorde, não sei se bate o recorde hoje, mas o recorde é 2000, uma live do ano passado, mas seja quanto for aí, estamos gratos por isso. Eu só gostaria que ela refizesse a pergunta que ela fez para mim, por favor. Então, eu queria saber, assim, se as profecias do Antigo Testamento não possuem, aliás, desculpa, do Novo Testamento não possuem um potencial falível, ou seja, se elas não são passíveis de erro por parte de quem profetiza, por que que Paulo orienta a igreja a julgar essas profecias em 1 Coríntios capítulo 14 e examiná-las em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 20 ao 22, se não me engano? Beleza. Entendeu? Entendeu a pergunta? Entendi. Vini, 3 minutos, pode soltar, valendo. Isso é muito fácil de se responder. Quando você vê o contexto da igreja de Coríntios, eles estavam num caos carismático. Paulo, ele traz uma palavra exortativa para eles. Haviam pessoas falando sem interpretação no culto. Haviam pessoas falando que Jesus era anátema. Paulo diz, ninguém pelo Espírito pode dizer que Jesus é anátema. Esse julgamento e essa examinação que se faz da profecia é porque existem falsas profecias. Não é porque ela é falível em sua característica essencial e na sua estrutura como uma imanência divina. Por existirem falsos profetas, os profetas verdadeiros precisam sim ser validados. Por existirem falsas profecias, e por exemplo, estava sendo dito que Jesus era anátema, ela precisa ser julgada por aqueles, né, aí já entra numa questão mais sensacionista, que tinham o dom de discernimento de espírito, discernimento dos dons para ver se eles eram verdadeiros ou falsos. Por isso que Paulo, em relação também ao dom de língua, fala, olha, eu dou graças a Deus que eu tenho eu falo muito mais línguas do que vocês. Ou seja, Paulo ele estava dando uma garantia que ele era capaz de discernir se aqueles que estavam falando em línguas realmente estavam falando em outros idiomas. Assim também, aqueles outros profetas que deveriam julgar os que estavam dizendo que tem profecia, eles deveriam julgar por conta da falsa profecia. Não é que a verdadeira profecia seja falível. Porque Pedro, ele vai nos dizer em sua segunda carta, segunda epístola, no capítulo 1, do versículo 20, o seguinte, sabendo primeiramente isto, que nenhuma missionária, nenhuma não é algumas, nenhuma. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Se ela não é de particular interpretação, ela não está passiva a erro, como a heresia do Wayne Grudem. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Se não foi produzida por vontade humana, ela não está passiva, ela não está sendo inferida de erro nenhum. Nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora, olha como é grave você dizer, ou tentar dizer, que a profecia falível era algo possível, ao mesmo passo que a Escritura define essa mesma profecia como uma inspiração divina. O grande problema é que quando você bota a passividade e a falibilidade dessa profecia, você na verdade está tentando justificar a sua profecia nas suas igrejas locais, que são sim falíveis por serem falsas. Você falou que a Assembleia de Deus não é uma seita? É uma seita. Foi fundado por um estuprador, membro da Ku Klux Klan, racista, e por um homem cego que foi usado como escravo por ele. E por 2 mentirosos, que eram Gunnar Wigg e Daniel Beck, que chegaram no Brasil. Acabou o tempo, Hugo. No caso, o debate ele não é sobre criação de igrejas, certo? Um dia a gente marca um debate sobre como surgiu o pentecostalismo, sensacionalismo, né? Ela citou os reformadores, a Igreja Católica, sim, por isso que eu falei. Mas ela não fez essas acusações graves que você está fazendo, sim, chamando assim, pessoas que já morreram, não, o cara era Mas isso é um fato histórico. Isso é um fato histórico. Não, fato histórico, beleza, mas tenta ficar no tema dons espirituais. Não, que daí eu só encavalhei o que ela falou, mas vamos lá. Ô, missionária, 3 minutos para você comentar essa fala do Hugo, começando agora.
Então, no caso ali, Paulo fez uma suposição de Jesus ser anátema. Não era o povo que estava falando que Jesus era anátema. E outra coisa, quando ele se refere às profecias, ele está se referindo às profecias do Antigo Testamento. Mas, como eu ouvi hoje de alguém, falar qualquer pessoa fala. Então, eu gostaria que me apresentassem as fontes. Né? Existe alguma fonte que prove que o fundador... Eu preciso responder, né, o comentário Sim. do irmão. Então, assim, Larry já Martin. que você não nos considera irmãos, mas de qualquer maneira eu estou respondendo a sua fala. Eu queria saber de documentos históricos, eu queria saber de fontes. Dá aqui para nós de beber, então, dessas fontes. Eu quero que você traga um fato comprovado. Eu estou no meu tempo, não me interrompa, por favor. Eu queria que você trouxesse fontes, né? Porque qualquer estudante sério de teologia, ele precisa de fontes. Como é que se prova que esse homem, fundador do pentecostalismo, que deixou uma gama de frutos, né, para a gente hoje, e a gente conta que no ano de 1995, os pentecostais já eram um número de 463 milhões no mundo inteiro. Como é que pode? Porque é pela árvore que conhece os frutos, né? Então, como é que pode? Eu sei que vocês me criticam por eu falar rápido, mas o nosso tempo é limitado. Mas, de qualquer forma, prove o que você está falando. A gente precisa de provas, né? Contra fatos não tem argumentos. Não tem nenhum livro, não tem nenhum recorte de revista, não tem nenhuma fala aí do início do século XX que compra. É só falácias mesmo, porque se for para ser assim, a gente precisa considerar que o liberalismo também, ele saiu em grande parte da presbiteriana, né? Muito liberalismo aconteceu partindo dali, divisões e tantas coisas aconteceram dali. E como julgar o caráter de alguém que morreu e deixou frutos? Porque a Bíblia diz que a gente só pode se queixar dos nossos próprios pecados. Então, eu acho que comparando-se aos frutos que ele deixou, nós estamos muito aquém a tudo isso. Então, eu acho que se a gente quiser entrar pela via certa, o caminho não é esse. Vamos ficar no tema? Então, vamos lá. Agora eu vou falar sobre a ausência de textos, né, sobre uma possível cessação de dons e a presença de textos bíblicos que tratam dos dons na atualidade, o seu uso e também os relatos da história da igreja, que é isso que a gente tem que considerar num debate. Né? Um debate sério é constituído de fontes bíblicas, de fontes históricas e principalmente durante a história da igreja também. Atos capítulo 2... versículo 38 e 39, Pedro estende aquela promessa que Deus usou Joel para profetizar que naqueles dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ele estende essa promessa a todos quantos Deus chamar. 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 21, não apaga o espírito, não despreza as profecias, examine tudo, retende o bem. E 1 Coríntios 13, né, que é aquele versículo clássico, aquela passagem clássica que você considera, né, sobre o perfeito, que a gente pode tratar também daqui a pouco. E meu tempo terminou e eu não quero interromper você. Beleza. Obrigado, missionária. Hugo, não fala na hora que ela estiver explicando. Na hora que você está falando, ela não interrompeu você nenhuma vez. Então, segura aí, anota. Pensei que ela estava sendo retórica. Não. Beleza. Na hora que ela estiver falando, você vai anotando, toma os pontos para no teu tempo você puder falar, que se você interromper fica chato. Ela citou alguns textos aí no Antigo Testamento que é aplicável a hoje. O que você tem a dizer sobre esses textos? Antigo e Novo Testamento, 3 minutos, vai. Eu acho interessante o estilo da missionária de debater, porque ela aparentemente conclui muita coisa, né? Mas ela não mostra o desenvolvimento. Todo pensamento que se conclui, ele tem um desenvolvimento no meio e ele tem um início, né? Que é o ponto de... Que é o ponto de início. Então você tem um início, um desenvolvimento e a conclusão. A missionária, ela aparentemente, até o momento, ela está concluindo muitas coisas, está afirmando muitas coisas, mas ela não está demonstrando como que ela chega nessa conclusão. Ela, por exemplo, citou de uma forma... Ela só jogou, né, a aplicação que Pedro faz de Joel 2 em Atos 2, mas ela se esquece. E olha que incrível, até para você, Diego. Pedro fala o seguinte: isto que vós vedes hoje foi o que foi predito pelo profeta Joel. Ou seja, o que o profeta Joel tinha predito estava se cumprindo naquele dia. Isso é importante para se entender que as profecias, missionária e ouvinte, elas têm um destino, elas têm um objetivo. Elas são dadas com um propósito. E uma vez que elas são dadas com um propósito, essa de Joel também tinha um propósito, na qual foi aplicada e inserida no que estava acontecendo em Atos 2.
Quando aquelas pessoas começaram a acusar os irmãos de estarem bêbados ou de estarem falando coisas que estavam lhes maravilhando, eles perguntam: o que significa isso? O que quer dizer isso? E a resposta de Pedro foi: olha, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Quando a missionária ela infere que isto é para vós, para vossos filhos, para todo quanto o Senhor chamar, que é a antiga heresia de Charles Fox Parham, de falar que esse para todos quanto o Senhor chamar se refere ao dom de língua e não ao Espírito Santo, isso é derrubado em Atos capítulo 8, no qual o mesmo Pedro, falando com um mago em Samaria, que tentou comprar o dom do Espírito Santo por dinheiro, Pedro responde: o seu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgastes que com dinheiro pudeste comprar o dom de Deus, que é dar o Espírito Santo. Então Pedro, o mesmo Pedro de Atos 2, explica em Atos 8 que esse dom dado é o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo. Isso até no grego fica até mais fácil. O dom do Espírito é o próprio Espírito. E ele vos batizará, eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. As línguas são um agregador do dom do Espírito que é dado. Essa é a destruição da heresia criada por Charles Fox Parham. Quando você dicotomiza o dom do Espírito e o dom de línguas, você entende que o que é prometido por Pedro é o dom do Espírito e não as línguas. Beleza. Acabou o tempo. Vini, zera para nós. O missionário ele trouxe algumas explicações aí sobre o Joel, sobre comparando com o Novo Testamento. O que você tem a dizer sobre essas argumentações? 3 minutos. Então, primeiramente, o meu estilo de debate não é o que está sendo tratado aqui, né? Eu peço respeito. E outra coisa, não sou eu que estou acusando alguém aqui sem ter provas, né? Eu preciso das provas antes do final do debate. A promessa aqui, em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, ela se estende. Que promessa é essa? Nós, pentecostais, continuistas, entendemos que esse dom aqui é o batismo com o Espírito Santo e essa promessa vai se estender a todos, em todas as eras, em todos os tempos, em todos os anos. Mas qualquer texto bíblico que eu trouxer aqui vai ser tratado dessa maneira. Por exemplo, Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8, que para os irmãos de Roma, né? De modo que tem de diferentes dons, segundo a graça que é dada. Se for profecia, que seja segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação e por aí vai. 1 Coríntios, do capítulo 12 até o capítulo 14, é uma passagem muito extensa, mas trata também dessa questão. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Eu posso estar passando por cima dos textos, mas o que é que eu quero? Que as pessoas que estão nos ouvindo anotem e vão pesquisar. Não é beber de uma fonte que não está trazendo nenhum tipo de retorno, não está trazendo nenhuma base bíblica, nenhuma base sólida, fundamental. O que é que diz 1 Pedro 4, 10 a 11? Cada um administra os dons como recebeu. Agora, Paulo fala que as pessoas precisavam, os irmãos precisavam buscar todos os dons, mas principalmente o de profetizar. Buscar como? Com zelo. Por que que Paulo diria para buscar-se com zelo os principais dons, todos os dons, mas principalmente o de profetizar, se isso era algo restrito apenas para o primeiro século? A minha forma de debater aqui não está em questão, porque cada um debate da forma como acha que é correto. Eu estou expondo textos, trazendo textos que falam sobre a continuidade dos dons, como, por exemplo, Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao 13, e tem várias outras passagens bíblicas. Eu quero uma passagem que me aponte que os dons cessaram, que com o fechamento do cânon, os dons não são válidos para os dias de hoje, que Jesus é esse que mudaria, porque qual é o argumento que é utilizado? Mas porque quem tem o dom ativa ele na hora que quer. Não, quem manda no mensageiro é o dono da mensagem, é o Senhor que vai nos usar no seu tempo. E eu sei que cada um é fruto do seu tempo. O Charles Parham, por exemplo, você disse que ele refletiu a cultura do tempo, né? Ele odiava os negros, ele fez tantas outras coisas, mas cada homem é fruto do seu tempo. Inclusive Calvino, que permitiu a morte de Serveto por heresia, né? Porque as pessoas não faltavam ao culto, ele já mandava alguém ir lá inspecionar e mandar prender quem faltava ao culto. Cada homem é fruto do seu tempo, inclusive você, inclusive eu, todos nós, né? Mas eu quero a fonte e quero a prova de que esse homem foi realmente um estuprador.
Obrigado, missionária. Hugo, três minutos para você fazer um comentário. Você escutou a parte... Eu vou tanto para os dois lados, tá? Eu vou fazer isso para os dois lados. Acredito que você escutou a parte de Romanos 12, que é falado uma instrução sobre profecia. Se profecia cessou, por que a mesma instrução está no versículo também do ensino, se o ensino continua, mas a profecia cessou? Qual que é o teu comentário sobre isso? Vocês estão se juntando, mas eu vou deitar todo mundo junto. Vamos lá. Pode rodar. Olha só. 3 minutos para ti. Paulo, ele nunca Paulo, nessas listas, ele só é descritivo, Diego. Paulo, ele faz uma descrição dos dons. Ele não faz uma lista de qual cessou e qual não cessou. Essa lista de qual cessou e qual não cessou é feita por dedução lógica. E a dedução lógica é um meio de interpretação teológico válido pelo qual nós chegamos a doutrinas que a Bíblia não é totalmente clara. Por exemplo, sem a dedução lógica, a gente não conseguiria chegar, por exemplo, na doutrina da Trindade, porque não tem textos que falam exaustivamente sobre a Trindade, como, por exemplo, a gente vai fazer teologia em cima. Ou a união hipostática, ou a ubiquidade de Cristo. Então, quando a gente usa a lógica por meio das características e funções de cada dom, a gente conclui que esse dom está inativo e não funciona mais. Por exemplo, a gente pega as características dos apóstolos e as funções dos apóstolos, a gente deduz logicamente a partir dos textos que apresentam os apóstolos, por exemplo, como testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, que é impossível um homem ser apóstolo hoje porque ele não vai conseguir ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, logo pela característica de um apóstolo, pela função de falar inspiradamente, a gente deduz logicamente que o apóstolo não existe mais. Então, a dedução lógica é um meio teológico válido pelo qual nós chegamos à conclusão do cessacionismo. O que ela está querendo, esse método que ela está querendo de ter um versículo de ouro, um versículo-chave, para toda uma matéria imensa que trata 20 dons diferentes como o cessacionismo, é um meio que, se ela aplicar em outras doutrinas como Trindade, Ubiquidade, União Hipostática, ela vai ter que negar essas doutrinas também. Mas só que, quando a gente entra na questão, por exemplo, de que ela falou aí que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, uma coisa que eu gostaria de salientar para todos vocês aqui, que essa citação que ela faz é do livro de Mormon, capítulo 9, versículo 9, escrita por Joseph Smith, aquele herege que está no inferno agora. Ele fala exatamente sobre os dons. Ele fala que aqueles que dizem que os dons extraordinários cessaram, pode abrir aí. Aqueles que dizem que os dons extraordinários cessaram não servem a Deus, estão servindo ao diabo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então fica de informação aí para vocês que essa balbúrdia que vocês ficam falando não é nada mais do que o argumento de Charles Fox Parham. Quanto à pergunta histórica da missionária sobre a fonte de Charles Fox... missionário, o Charles Fox Parham estuprou um homem em Santo Antônio, que era obreiro da igreja dele, e ele foi preso e solto só porque era membro da Ku Klux Klan, ou simpatizante, né? Isso você pode achar no livro de um assembleando chamado Larry Martin. É um livro que tem em inglês, se você souber ler inglês, você vai ver lá. E Martin, ele faz toda a descrição, como um pentecostal, de quem era o Charles Fox Parham. Isso é um fato histórico e inegável. Beleza. Missionária, vou te dar uma apertada também para não falar que tá 2 contra 1. Ele cita aí que Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, é texto dos Mormons. Não, é texto. Você sabe dessa informação? Você tem alguma coisa sobre isso? Não, tá em Hebreus. Não vamos parar de Hebreus, não, porque, pelo amor, né? Vamos parar de cinismo. Não, mas eu tô falando que esse uso em relação... Você quer consertar essa fala? Não, de modo nenhum. Eu posso ler o texto aqui em Mormon então, para você, se você quiser. Você está falando que está nos Mormons. Mas tá. Eu estou falando que a aplicabilidade que vocês fazem em relação aos dons está no livro de Mormon, capítulo 9, versículo 9. Tá, aqui. Mas o Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, para sempre, é Hebreus, tá? Pelo amor de Deus. Com certeza, mas essa aplicação que vocês fazem em relação aos dons... Porque o escritor de Hebreus não faz essa aplicação que vocês fazem em relação ao dom em relação a Jesus Cristo. Aquilo ali tem a ver com o sacerdócio de Melquisedeque dele, não tem nada a ver com a aplicação que vocês fazem. Esse é o ponto. A aplicação que vocês fazem tem a ver com o livro de Mormon, capítulo 9, versículo 9. Tá lá, eu estou aqui diante do texto. É o seguinte, ele diz que existem doutrinas que não têm um versículo-chave, mas é uma construção hermenêutica, exegese de várias passagens. Exemplo,
Trindade, Cristologia, hermenêutica, etc. O que você tem a dizer sobre isso? Meu tempo já está rodando, hein? Então, a Trindade se prova com alguns textos, né? Basicamente, Mateus, capítulo 3, versículo 16, 17, o último capítulo de Mateus, o último versículo, na verdade, de Mateus 28, se eu não me engano, Mateus 28, 19. O texto que ele citou está em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, né? E eu vou pesquisar, sim, essa informação aí que foi falada, mas, assim, nada disso até agora se comprova, né? Como que eu posso trazer algo tão sério para a igreja, que é a cessação dos dons, né, na nossa atualidade, e rir não vai mudar nada, só vai revelar quem, né, quem é você. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu tenho Ô, textos Diegão, bíblicos, né? só um minutinho. Penaliza o Hugo aí, tá muito desrespeitoso com a moça. Ô Hugo, ó, primeiro, segura o tempo aí. A gente vai dar mais 30 segundos para ela além do minuto. E essa é Pelo a amor tua de Deus, primeira. parece um moleque. Vamos lá, ó. É a tua primeira. É porque eu vi. Não, Na outra. a gente Na tem, outra eu a gente só. tem que Na outra. contextualizar. A gente tem que contextualizar. Você, Diego, me ama, o Vini mais ainda. Não, Então é normal. Por mim, tudo peraí. bem. Deixa só. Você tá achando Na que isso primeira. aqui é uma Vini. disputa de queda de braço no bar, moleque? Aí, Respeita a Peraí. moça. Calma aí, Aí, Hugo. ó. Calma aí, Vini, calma. Ô, Hugo, na primeira vez eu só dei um conselho. Tudo Falei, bem, ó, não tudo faça bem, isso. tudo bem. Aí tu continuou, tipo assim, na fala dela, tu continuou falando baixinho, fazendo Eu vou chacota, tirar então vamos lá. meu Então, áudio, então. não, Você pera aí. prefere? Então, não, fecha o teu áudio. Cara, Não, vou você fechar pode meu fechar, você áudio. pode estourar bomba aí, pode estourar bomba, plantar bananeiras, faz o que quiser, mas não é para falar na fala em cima dela. Então, a tua primeira advertência foi dada. Só vai ter mais duas, eu vou descer você. Ou a gente faz o debate como gente ou não faz. Então, missionária, 30 segundos a mais, pode soltar. Então, não tem problema, não. Cada um, a boca fala que o coração está cheio, cada um revela aquilo que está no seu coração. Mas eu já li, por exemplo, um livro a favor e contra o continuismo. Eu li Fogo Estranho, está ali guardado, e li o Fogo Autêntico, que eu trouxe aqui para apresentar ao pessoal. Existem vários textos bíblicos, né, gente? Não existe nada, porque assim, todo bom teólogo sabe, todo exegeta sabe que doutrina se fundamenta com textos bíblicos sólidos e bem estruturados. 1 Coríntios, capítulo 13, do 8 ao 13, onde o usa bastante nos debates dele para afirmar, né, que o perfeito ali, ele quer trazer a questão do grego e abordar tantas coisas. Aquele texto, ele se remete ao estado eterno ou à segunda vinda de Cristo. Quem diz isso não sou eu. Eu estou aqui, ó, com uma Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo anotada, e o comentário dessa Bíblia, no versículo 10 do capítulo 3 de 1 Coríntios, diz: o que é perfeito se refere a uma segunda vinda de Cristo. Alguns comentaristas acreditam que se refere à finalização do cânon das Escrituras, mas isso significaria que hoje podemos ver mais claramente do que Paulo viu. Uma outra Bíblia de estudo, inclusive, é de John MacArthur, que ele escreveu contra, né, o continuismo. Ele é o autor famoso do Fogo Estranho. Ele diz aqui no comentário dessa Bíblia, que é a Bíblia de estudo de John MacArthur, que o perfeito não é a conclusão da Escritura, uma vez que ainda existe a atuação dos dons e eles ocorrerão até o reino vindouro. O que seria esse perfeito para John MacArthur? O perfeito deve ser o estado eterno, quando na glória virmos Deus face a face e tivermos pleno conhecimento até obter o pleno entendimento de Cristo. E por fim, gente, pelo amor de Deus, as Bíblias, né? A Bíblia de Estudo Genebra é uma das Bíblias mais conceituadas e aceitas pelos irmãos da Presbiteriana. E essa Bíblia, o comentário dela diz que o perfeito, o contexto aqui para perfeito é a segunda vinda de Cristo como o último acontecimento do plano redentor e revelador de Deus. Gente, por favor, vamos estudar, não fiquem bebendo de fontes duvidosas. Todo bom teólogo ou bom estudioso da palavra faz isso. Tu disse que ia me dar mais 30 segundos. Verdade, perdão. Continua. Não, mas tudo bem. Sem problemas. Certo, desculpa aí, eu acabei esquecendo, não anotei. Obrigado. Ô, Hugo, 3 minutos para tu. Ela citou vários teólogos de peso calvinista que não defendem a tua interpretação. O que você tem a comentar com isso? 3 minutos.
estou conseguindo tirar o áudio. Tirei, voltei. Tá ouvindo? Tá, pode passar 15 segundos. Beleza. Olha só, se for ficar essa guerra de citações, aí é muito fácil, principalmente para gente que é sensacionista. Muito bom ela ter entrado em 1 Coríntios 13, é porque esse posicionamento meu, que eu defendo nesse meu livro, eu faço uma exposição de versículo a versículo, estou até revisando, está tudo anotado, estou fazendo uma nova edição, é defendido, por exemplo, por Martinho Lutero. Esse meu posicionamento de que o cânon, em 1 Coríntios 13, o cânon é o que ele chama de teleios, ou tutelion, é defendido por Martinho Lutero. Um outro teólogo que defende esse posicionamento é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fala categoricamente os mesmos argumentos que eu, de que, olha, os dons cessaram por conta do fechamento do cânon. Um outro teólogo que eu acho que você vai adorar, Diego, é o Jacó Armínio, que ele, quando fala da perfeição das Escrituras na sua segunda obra, ele vai falar das Escrituras e do cessacionismo de visões e inspirações usando a palavra perfeito, que é a mesma palavra que, por exemplo, ele, como professor da Faculdade de Leiden, já era comum de se interpretar 1 Coríntios 13 dessa forma. Então, isso que eu interpreto aqui, como o cânon sendo perfeito de 1 Coríntios 13, não é nada novo debaixo do sol. Um comentário que eu faço em cima do que ela disse, a respeito da Bíblia de Genebra, já é conhecido entre nós reformados, que estudamos realmente, que essa Genebra não é a original. Na verdade, ela é uma tabajara zona que as editoras fizeram e começaram a empurrar. Isso é um fato. Isso é um fato. Se você for na Genebra original, realmente, que ela tem até em latim, não é a mesma. Os autores dos comentários dessa Genebra, que é vendida pela cultura cristã, eles são atuais, eles não são os teólogos de Genebra. Esse é um outro ponto. E uma outra coisa a respeito do estilo dela é que ela dá vários versículos e ela vai jogando os versículos. Por exemplo, eu posso virar para vocês e falar assim, olha, a base bíblica para o cessacionismo é Romanos 12, versículo 6 a 8, Efésios 4, do versículo 11 ao 21, 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10, 1 Coríntios 12, no versículo 28 também, 1 Coríntios 13, do versículo 8 ao versículo 13. Então, isso eu posso fazer. Na verdade, ela não está conseguindo, nesse debate, explicar como que ela, mesmo depois do fechamento do cânon e o fim da era apostólica, como que todos os dons, biblicamente, se provam pela Escritura. Por exemplo, se eu viro a pergunta para ela, que é comumente feita para os cessacionistas, que qual é a base bíblica para o continuismo, qual é o versículo que exaustivamente demonstra que todos os 20 dons da Escritura continuam ininterruptamente, eu duvido que ela vai ter esse versículo de ouro. Não irá ter. Então, o que resta realmente essa argumentação disparada que não leva a lugar nenhum. Então, concluí aqui. Certo. Missionária, o argumento do Hugo é que ele quer algo claro. Ele quer um versículo chave, não várias citações. Então, vamos tentar, a partir de agora, pegar um texto e tentar provar ambas visões. No teu caso, continuismo. Existe um texto chave, claro, nítido, que fica ruim para o cessacionismo? Se você tiver e puder comentar, por favor, 3 minutos. Então, como todo debatedor sério faz, eu vou anotando o que ele vai falando para trazer a devida apresentação e a refutação necessária. Não adianta falar sobre essa questão de apresentação de textos, porque eu estou num debate bíblico e eu tenho que apresentar textos bíblicos, diferentemente do irmão que não conseguiu até agora apresentar um texto bíblico que também defende o seu posicionamento. Eu vou apresentar o meu e espero que você apresente o seu. E uma outra coisa, você citou o nome desses teólogos, mas nenhum deles são exegetas, e sim, esse posicionamento é seu. Uma outra coisa, não adianta desqualificar os comentários bíblicos, não adianta desqualificar os comentários, não adianta desqualificar os comentaristas, não adianta querer se colocar numa posição acima de todos eles, porque realmente pode não ser os mesmos da Bíblia original, mas eles refletem a teologia reformada, porque de maneira alguma entraria um comentário desse se antes não tivesse passado por uma aprovação, porque toda a Bíblia de estudo, ela passa por mão de muitos teólogos sérios até que haja evidências, né, bíblicas e seja comprovado aquilo historicamente, enfim. Eu acho que, na verdade, Hugo, com todo respeito, você que não está conseguindo provar o cessacionismo, você pediu um texto. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, que
aos irmãos, ele escreve à igreja, né? E eu creio que esse texto é atual, porque a gente também não vai ficar aqui tentando fazer como criança do ABC, pegando isso do grego, né? Ou a gente fala grego, ou a gente entende de grego, ou então a gente não vai ficar aqui jogando palavras ao vento. O que que Paulo diz? De maneira que nenhum dom vos falta, esperando o quê? A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui se remete à vinda de Cristo, de sorte que até Jesus voltar, os dons não vão cessar. Isso é algo que nós pregamos, é algo que nós cremos e vamos continuar crendo assim. Eu tenho aqui em mãos também o comentário de 1 Coríntios de Gordon Fee, e ele diz que essa interpretação ali do perfeito não tem nada a seu favor, exceto, né, que a analogia do versículo 11 é na melhor das hipóteses, né, como vocês buscam remeter a outros versículos, ele diz que é uma ênfase equivocada. O que ele diz sobre esse versículo? Ele diz que quando o sol nascer, quando Cristo voltar, todas as luzes serão apagadas. O que significa isso? Quando Jesus voltar, que nós encontrarmos ele, então não haverá mais necessidade do cânon bíblico, não haverá mais necessidade de operação de milagres e de dons. Por quê? Porque até lá, até Jesus voltar, o Espírito Santo, ele continuará agindo. E negar as manifestações do Espírito Santo é negar que a existência atual, a nossa existência atual seja também algo escatológico, pertencente ao início do tempo do fim. Nós estamos uma caminhada, essa caminhada é escatológica. Negar isso é tentar negar que nós estamos aguardando a vinda de Cristo. Obrigado, missionária. Eu pressionei ela, o Hugo, assim como você pediu. Cadê o texto? Cadê o texto? Apresenta o texto. Você queria um texto para poder debater sobre o texto. Ela apresentou o texto, 1 Coríntios 7. Como que você vai... 1 Coríntios 1, 7. Como é que você vai responder essa questão de que nenhum dom vos falte? 3 minutos, pode falar. Apresentar o texto, ela apresentou. Agora, se ela interpretou corretamente, é algo completamente diferente. O que Paulo faz aqui em 1 Coríntios 1... e um texto que eu vou apresentar um pouco mais à frente, o que Paulo faz aqui em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 5, ela começou, na verdade, no versículo 7, mas há um contexto, todo o texto é refém do contexto. Paulo diz o seguinte: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, como também o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está fazendo? Ele está elencando características específicas dessa igreja. Ele não está fazendo um vínculo entre continuação de dom e vinda da parousia, ou da vinda escatológica de Cristo. O que ele está fazendo é uma elencação de características diferentes que essa igreja possui. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Esse é o problema. O que ela fez aqui foi uma inferência ao texto, sendo que o texto não apresenta isso. Quando vocês me pedem um texto, eu adoro utilizar 1 Coríntios capítulo 13. Ela citou o Gordon Fee, mas é um outro pentecostal, então não interessa a opinião dele. Então, assim, a gente pode abrir 1 Coríntios 13, e esse texto é muito importante. Porque Paulo estava num contexto que, no capítulo 12, ele estava explicando e elencando os dons. Aí ele entra no capítulo 13, falando que mostraria um caminho mais excelente. Então ele começa a falar do amor, que deveria ser operado com os dons. Ele fala, olha, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, acima ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se não tivesse amor, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado vivo. Então ele elenca alguns dons e fala, olha, nessas operações é necessário ter amor. Então o amor deve ser o balizador carismático e não a soberba, como estava sendo na igreja de Corinto. Paulo não nega que ele tem os dons, mas dosa como deveria ser aplicado esses dons. Mas só que quando chega no versículo 8, tem uma virada que Paulo usa a palavra cartageu, e também Paulo no grego, que é extraordinária para o receptor da epístola. Porque Paulo fala assim, olha, realmente vocês têm dons entre vocês, mas olha só, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Percebe? Quem inicia e inaugura a linguagem sensacionista é o apóstolo Paulo. Ele é o primeiro a falar de sensacionismo vinculado com dons. E ele fala, porque em parte conhecemos,
em parte profetizamos, ou seja, o cânon não estava completo. Mas quando vier o que é teleios, o que é completo, então o que é em parte, línguas, profecias e ciência revelacional, cessará. Então Paulo está afirmando o cessacionismo. Nenhum continuista pode negar isso. O que o continuista pode fazer aqui é negar o tempo, mas não o cessacionismo. Certo. Ô, missionária, o Hugo, em uma parte da sua fala, disse que 1 Coríntios 1,7 não quer dizer o que você interpretou. O que você tem a dizer isso? E se também puder comentar 1 Coríntios 13, que ali diz nitidamente, cessou, cessarão. O que você tem a comentar sobre esses dois textos, essas duas falas, 3 minutos, valendo? Então, vou trazer mais outros textos, né, que comprovam a continuidade dos dons. João capítulo 14, versículo 12. Jesus dizendo, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa. Aquele que em todos os tempos, em todas as eras e em todos os anos. Mas vamos lá, se por acaso, vamos supor que o cessacionismo realmente seja algo certo e nós todos estamos equivocados. Jesus diz em Mateus capítulo 7 o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus vai perguntar para eles, qual foi o período que você fez essas maravilhas? Foi no primeiro século? Jesus vai negar que eles fizeram isso? Não, ou seja, os dons são atuais, porque eles vão trabalhar, os falsos profetas, né? Aí para encher o ego, para pregar falsamente, o que eles vão dizer? Jesus, eu profetizei, Jesus, eu expulsei demônios, Jesus, eu fiz maravilhas. Jesus vai dizer para eles, não, a esse tempo aqui não existia mais dons. Não, Jesus vai dizer o que para eles? Não vai negar e nem vai perguntar qual foi o período que eles fizeram. Jesus só vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Agora vamos lá. A perfeição aqui, né, sobre o que ele está falando que não é escatológico. Vamos lá. Quando Paulo fala da ceia, em 1 Coríntios 11, ele remete isso ele relaciona com a escatologia. Quando ele fala de ressurreição, em 1 Coríntios 15, ele também relaciona com escatologia. E por que ele não relacionaria 1 Coríntios, do 12 ao 14, acerca dos assuntos espirituais? 11, 15. Aí 12, 13, 14 não serve. Isso aí quem define são os cessacionistas, né? Porque se a gente tiver um pouquinho assim de entendimento bíblico, essa interpretação de 1 Coríntios 13, do versículo 8 ao 13, como uma referência ao fechamento do cânon, jamais seria algo que os coríntios iriam entender. Nunca passaria pela mente deles esse significado. E um texto, ele não pode significar o que ele nunca significou para o público-alvo, que foi escrito. Isso é o básico de hermenêutica, né? Mas vamos lá. Ele fala ali sobre a palavra teleios. Mas vamos lá. A gente sabe que, todo exegeta sabe que uma palavra, ela pode ser usada em vários lugares com significado diferente. Por exemplo, a palavra carne aparece no Novo Testamento em 6 significados diferentes. A palavra mundo em 3, pelo menos. Natureza, humanidade, sistema mundano. E com a palavra perfeito também não é diferente, né? Porque é a mesma palavra que significa a mesma coisa. Então, 1 Coríntios, do 12 ao 14, trata-se de dons espirituais. Aí eu sei que ele pode ir lá para Efésios 4 também, mas essa associação não existe. Porque Efésios 4, do 11 ao 16, trata-se de dons ministeriais. Terminou meu tempo. Beleza, obrigado, missionária. Zera para nós aí, Vini. O que você tem a dizer? Ela citou várias passagens aí, dentre elas, quando Jesus, naquele grande dia, vai pedir contas das manifestações espirituais. O que o senhor tem a comentar sobre isso? Primeiramente, João capítulo 14, eu vou pela ordem que ela citou e vou chegar em Mateus 7. João capítulo 14, Jesus estava falando especificamente com os apóstolos. Assim também como Marcos 16, que ela poderia usar também, e esses sinais seguirão os que crerem, eles estavam incrédulos em relação à ressurreição, não creram no testemunho de Maria, Madalena, etc. Então, esse crerem não tem a ver com a fé salvífica, mas sim com a fé operacional que eles deveriam ter. Então, tanto João 14 como todos os textos antes de Atos, Jesus estava, até os textos inicial de Atos capítulo 1, Jesus estava dando ordens específicas
Até Lucas diz isso, e Hebreus também, o escritor de Hebreus vai dizer. Jesus estava dando ordens específicas aos apóstolos. A gente pode ler até isso em Atos, capítulo 1, que Lucas vai falar o seguinte: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, esses mandamentos são específicos aos apóstolos. Como ela citou em João capítulo 14, ou Marcos 16, se ela quiser citar também. Quanto a Mateus 7, aí ela cai num campo minado, porque olha só, missionário, o que você disse. Você usou esse texto, mas esse texto mais me favorece do que te favorece. Porque se você perceber, missionário, as pessoas que são condenadas ali, primeiro elas dizem Senhor, Senhor. Ou seja, elas são crentes nominais, elas são falsos crentes. Como calvinista, eu não passo do pressuposto que elas são crentes verdadeiros, que perderam a salvação. Na verdade, elas são falsos crentes, crentes nominais, que dizem Senhor, Senhor. E o que elas usam para tentar justificar a salvação e a qualificação delas como dignas? Elas usam o continuismo. Isso é incrível, porque Mateus 7 vai demonstrar que aqueles que dizem, mas Senhor, em teu nome não profetizei, não fiz prodígios e milagres, não expulsei demônios, os que estão sendo condenados ali, missionários, são ímpios, são crentes nominais. Ou seja, o continuismo é uma característica dos condenados ao inferno. É isso exatamente que está no texto. Esse texto é maravilhoso para o sensacionismo. E eles estavam sendo condenados. Eles estavam sendo condenados. Em nenhum momento Jesus fala que os dons deles eram verdadeiros e estava aprovando. Na verdade, eles são condenados e isso mostra que o dom deles era um falso. Por isso que o continuismo também é falso. Quando a gente chega em 1 Coríntios capítulo 13, não faz sentido o perfeito teleios ali ser Jesus Cristo, porque 19 vezes, e eu boto no meu livro, que essa palavra é citada no Novo Testamento, nenhuma delas no grego é referida a uma pessoa pessoal, e nem ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo, missionária, vai tratar de escatologia explicando de uma forma mais enfática no capítulo 15, porque ele precisa primeiro falar de ressurreição. Então não faz sentido ele falar no 13 sobre escatologia de Cristo, ou citá-lo, por exemplo. Beleza, deu tempo. Missionário, ele falou duas falas aí e que dá uma complicada para a tua linha. Ele diz que algumas partes ali era uma fala somente para os apóstolos. E os dons que Jesus cita eram falsos. O que você pode comentar sobre isso? 3 minutos, valendo. Tá certo. Então, Jesus ainda está no Sermão do Monte, né? Então, o Sermão do Monte só serve para os apóstolos, né? Então, a igreja pode esquecer o resto. E o João 14:12, aquele é um termo aberto que serve para todas as pessoas. Quando Jesus fala ali sobre a condenação do povo, aquela condenação é pelo pecado de exercer o falso dom. Jesus não negou que eles operaram dons, só que era algo falso, porque eles estavam vivendo uma vida de pecado. E sim, por que Paulo, né, falaria 1 Coríntios 11, ele traria algo escatológico, 1 Coríntios 15, algo escatológico, e no meio ele não falaria nada relacionado à questão escatológica. Mas o que acontece aqui? Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Portanto, Deus poderia ter dado esse dom para a pessoa e ela usar de forma falsa, de forma enganosa, para o seu bel prazer. E Jesus, em momento algum, ele negou ou ele tirou esse dom, a pessoa permaneceu com o dom. Mas se você considerar ali a questão de Mateus 28, que foi falada, eu queria saber se você teria como explicar, assim, se a grande comissão foi dada só para os apóstolos, como que você explica 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que diz que todos nós somos embaixadores de Cristo? É uma manobra, gente, que não tem como chegar ao fim, porque cada texto que eu apresento, embora nós não tenhamos tempo para esse texto, eu deixo com as pessoas que eu sei que estão em casa anotando, pessoas sérias, que estão levando esse debate a sério. Mas assim, se a grande comissão é só para os apóstolos, por que Paulo diria que todos nós somos embaixadores de Cristo? E ao longo da história da igreja, a gente sabe que muitos bons mestres até cometeram esse erro de achar que o ID não foi uma ordem dirigida para todo o povo de Deus.
né? Então, assim, a posição de que a grande comissão havia sido entregue a todos os crentes, ela, em alguns momentos da história da igreja, foi minoritária, mas não foi inexistente totalmente, né? O próprio Martinho Lutero, ali no início da Reforma Protestante, tentando corrigir aquele exagero anabatista, né, com relação às aplicações do sacerdócio universal dos crentes, ele defendia que nenhum ofício poderia existir sem a presença geográfica das igrejas, né? Então, o povo tinha essa obrigação. A grande comissão é uma ordem para todo crente. Se nós analisarmos Marcos 16, do 14 a 20, nós entendemos que o Senhor enviou os apóstolos, mas isso não foi estendido só a eles. Mas, enfim, até no século XIX, a gente vê pessoas interpretando esse texto de Mateus 28 de forma errada. E eu louvo a Deus, né, que nesse tempo ainda tem gente que busca defender as verdades centrais do Evangelho. Mas me explica, Hugo, por favor, esse texto, já que você acredita, né, que a grande comissão foi só para os apóstolos, me explica 2 Coríntios 5:18. Entendeu o finalzinho aí, Hugo? Sobre a comissão? São para todos, como o texto diz, não são. Explique, por favor, 3 minutos, valendo. Mais uma vez, a missionária demonstrou e aplicou o texto errado. Quando Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo, ele não está falando da igreja de Corinto ao todo, ele está falando do grupo apostólico. Olha só, o texto mesmo diz isso, ó. E tudo isso, versículo 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está escrevendo uma carta, ok? E nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. E é realmente isso que está em Efésios capítulo 4. Subindo cativo o cativeiro, deu dons aos homens, e pôs um na igreja primeiro como apóstolos. Ou seja, Deus, Cristo, botou os apóstolos como seus representantes. Por isso que Paulo fala constantemente, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele era um embaixador de Cristo. Quando Paulo fala à igreja de Tessalônica, ele fala assim, muito vos louvo porque vocês receberam minha palavra não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Pois certo que assim o é. Ou seja, quando Paulo falava, era Cristo falando. No ministério e no ofício de Paulo inspirado e errante, era o próprio Cristo falando, como ele sendo o embaixador de Cristo. E Paulo fala no versículo 20, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ou seja, Deus, por meio de nós, roga quem, missionário? Se Cristo botou Paulo como embaixador, e em Paulo, Cristo roga, ele roga quem? Paulo continua no mesmo versículo missionário. Rogamo-vos. Percebe? Paulo é o embaixador de Cristo. Ele está fazendo um rogo a alguém. Quem é esse alguém? A igreja de Corinto. Rogamo-vos, pois, da parte de Deus, de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esse versículo, no próprio que você cita, demonstra que Paulo está se classificando como embaixador de Cristo, enquanto ele classifica a igreja de Corinto como aquele para quem ele está rogando. Paulo faz isso também quando ele fala que mais nós temos a mente de Cristo. Aí você vai classificar, mais uma vez, que isso é 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, 16. Paulo fala o seguinte, porque mas nós temos a mente de Cristo. Ele fala assim, no versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. Aí vai acabar o tempo. Mas o que é espiritual discerne tudo, e dele ninguém discerne. Por quê? Mas nós temos a mente de Cristo. Aí no versículo seguinte, do próximo capítulo, ele diz, e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos de Cristo. Então Paulo faz a diferença. Nós temos a mente de Cristo, mas vós sois carnais. Eu não tive tempo de falar tudo que eu queria, mas ficou claro. Pode falar, pode usar na próxima por data, você pode usar os teus 3 minutos. Mini, zera aí para nós, fazendo um favor. Missionário, o que você tem a dizer sobre essa fala do Hugo? 3 minutos, por favor.
Então, não adianta apresentar textos, né? Ele não vai aceitar nenhum texto que eu apresento. Mas eu vou trazer 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todos nós temos acesso a Cristo, todos nós temos direito de pregar. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. É só aquele povo lá também. Então, assim, a gente tem que escrever uma Bíblia nova, né? Tem que reescrever a Bíblia. Porque se tudo que for... Não, isso aqui é só para isso aqui é só para os apóstolos, isso aqui é só... Tá demais. Não adianta trazer texto, porque quanto mais eu trago textos, mais o Hugo vai fazer suas manobras exegéticas e vai dizer que isso não é válido. Mas vamos lá, gente, a grande comissão. Durante a história da igreja, vários escritores, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, João Crisóstomo, Gregório Grande, eles afirmam que a grande comissão de Mateus 28 era um mandado universal para a igreja. Inácio de Antioquia acreditava que a igreja precisava enviar missionários pelo mundo. Agostinho de Hipona, em 418, anotei, né, gente, porque eu não tenho essa memória para guardar tudo isso. Ele recebeu uma carta que dizia que a pregação do evangelho em Roma já anunciava o iminente fim do mundo. O próprio João Calvino foi muito inclinado para o trabalho missionário. Ele chegou a enviar um grande número de evangelistas para a França. Zwinglio, ele alegava que fazer missões era responsabilidade de todos. Então, gente, fica complicado, porque a gente apresenta textos, apresenta fatos históricos, mas nada disso é aceito. Tiago, capítulo 5, versículo 19, diz assim: irmãos, se algum dentre vós se desvia da verdade, alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se nós não temos essa grande comissão, como é que nós podemos levar alguém a pregar alguém para que essa pessoa venha se converter e ter a consciência da verdade? É bem complicada essa situação, porque por mais que eu traga textos, o Hugo não aceita. Mas, enfim, vamos lá. Eu queria saber, Hugo, de ti, até uma pergunta assim, que não é tanto ao caso, né? Não é bíblica, né? Não é profunda, não é... Mas me diz aí, tu já leu algum livro em favor do continuismo ou tu só lê a favor do cessacionismo? Quais são os teólogos que você, né, com todo respeito, tem lido, tem ouvido? Porque, assim, quase todos os teólogos, principalmente na questão de 1 Coríntios 13, eles não se referem que ali é um fechamento do cano, eles se referem que eles se voltam para esse texto acreditando que é relacionado à segunda vinda de Cristo. Richard Gaffin, John MacArthur, Augusto Nicodemos, Marcos Granconato, Kevin DeYoung, Thomas Schreiner, que eu nem sei falar esse nome direito, né? Mas, assim, se você, por exemplo, hoje fosse fazer um TCC, tentando usar 10 autores exegetas para embasar essa sua interpretação de 1 Coríntios 13, você não ia conseguir, porque não existem. Quase todos os teólogos sérios, eles defendem que a 1 Coríntios 13 ali é uma referência à segunda vinda de Cristo. Certo, obrigado, missionária. Nós estamos próximo do fim do debate, então vou tentar dar uma apimentada para ambos os lados. Ela citou dons nos pais da igreja, pelo menos nos 3 primeiros séculos, e citou muitos teólogos, pelo menos a maioria, teólogos sérios no Brasil, com mais de 40 anos de teologia, negando o cessacionismo. O que você tem a comentar sobre isso? 3 minutos. Mas você fez uma pergunta para mim, ela fez também. Qual que eu respondo primeiro? Não, eu estou só repetindo o que parte do comentário dela. Ela falou sobre os pais da igreja que defendiam dons e ela citou vários teólogos do Brasil importantes que defendem dom. A minha pergunta é se toda essa casta de teólogo com mais de 40 anos de teologias estão errados. E você está certo. 3 minutos. Em relação a 1 Coríntios 13, eu estou certo, juntamente com Lutero, John Edwards, Bibi Whitefield, Hal Aikman e tantos outros que talvez ela nem conheça. Muita gente que ela citou aí, por exemplo, John MacArthur ou Granconato, ela precisa entender que a interpretação deles em 1 Coríntios 13, ela se dá dessa forma por conta da visão dispensacionalista deles do retorno. Isso é até bom para vocês continuistas, quando forem debater com dispensacionalista, para vocês saberem. Até o Eliseu falou isso contra o pastor lá da igreja do Granconato, que os dispensacionalistas eles não podem usar 1 Coríntios 13 da forma que os reformadores sempre usaram, porque se eles usarem, eles não vão ter base para falar a respeito das 2 testemunhas, dos 2 profetas do milênio que vão chegar e serão judeus e profetizarão em nome do Senhor. Se eles usam a palavra cartageu como nós, cessacionistas mais tradicionais e não contemporâneos, usamos, eles não vão ter base
no dispensacionalismo dele. Por isso que esses citados que ela cita não interpretam 1 Coríntios 13 da forma que é necessária, porque eles não têm uma escatologia aliancista, mas dispensacionalista, que acredita no retorno de dons proféticos no milênio, por exemplo. Mas, assim, quando a gente vai para a questão que ela me perguntou primeiramente sobre o ID, ela tem que entender que o ID na Escritura, numa aula de missiologia, se divide em 3. Nós temos o ID extraordinário, que era dos apóstolos, em Marcos 16, Mateus 28. Nós temos o dom de evangelista missionário, que é um dom que nós, sensacionistas, acreditamos que continua, ou seja, um homem dotado, por exemplo. A gente tem o George Whitefield, a gente tem o próprio Paul Washer, que é bem famoso por conta da Cry. Esses homens são pessoas dotadas do dom de evangelistas, e eles não são pastores, meramente, mas eles têm essa função evangelística de ir pelas nações. Os próprios que você citou, os calvinistas franceses, os huguenotes, que foram enviados para o Brasil, foram martirizados na Guanabara. O que nós cremos em relação a esses irmãos é que eles tinham um dom de evangelista. E o que diferencia eles dos apóstolos? É que eles não tinham os dons extraordinários, eles não tinham sinais. Então, o que acontece? A diferença entre evangelistas e apóstolos é que os apóstolos eles tinham um id pioneiro e acompanhado de sinais. Enquanto o evangelista, ele tem um id ordinário, que funda igreja, vai pregar em lugares remotos, vai onde ninguém vai, como William Carey e tantos outros que a gente conhece na história da igreja. Nenhum deles fizeram sinais, mas eles eram evangelistas e fizeram a obra do Senhor. Então, a gente precisa diferenciar, missionário, nós dos apóstolos, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Você não é... É claro que você usa o termo missionária para você, que no grego é apóstolo, não sei como que você interpreta e de onde você tirou missionária para se auto-intitular missionária, mas você tem que entender que os apóstolos são um nível de ministério, enquanto os nossos ministérios e dons hoje são outros completamente diferentes. Certo. Missionária, ele deu uma apertada aí agora sobre apóstolos, dons, né? Você tem a mesma autoridade, os mesmos dons dos apóstolos, você também é uma emissária de Cristo? 3 minutos, pode responder. Então, com certeza não, né? Eu também, nesse aspecto aí, sou totalmente sensacionista. Não existem apóstolos como haviam antigamente e o cânon está fechado, concordo plenamente. Mas Mateus 24:14 diz que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo e testemunha a todas as gentes, após isso viria o fim. Então, eu sou uma pregadora da palavra, a grande comissão foi dada a todas as pessoas, em todas as eras, em todos os tempos. E se a gente considerar, gente, de verdade, a questão sensacionista, os sensacionistas, às vezes, eu não vou aqui trazer uma palavra dura para com o irmão Hugo, mas assim, eles acham que os dons na época dos apóstolos aconteciam, funcionavam conforme a vontade dos apóstolos, e isso é um erro terrivelmente bíblico. Agora, a questão de 1 Coríntios 13, antes de eu abordar sobre isso, eles interpretavam dessa maneira porque eles eram fiéis ao texto, né? O que você trouxe. Apocalipse 21:14 diz que o muro da cidade tem 12 fundamentos e nele o nome dos 12 apóstolos. Então, esses apóstolos aqui, claro, não existem mais. Mas vamos lá. Se nós considerarmos 1 Coríntios 12:7, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É o Espírito que manifesta, não é o portador do dom. Pedro orou para Dorcas ressuscitar, ele não saiu por aí declarando. Se existem erros no nosso tempo, e eu creio que existem muitos erros, principalmente advindos do neopentecostalismo, que não tem parte conosco do pentecostais sérios, isso aí não é culpa nossa, porque os falsos profetas já existiam desde a fundação da igreja. Uma outra coisa, Pedro não curou Epafrodito quando estava doente, não curou Timóteo das suas enfermidades estomacais. Por quê? Porque o dom, ele não manifesta na hora que o portador do dom deseja. Uma outra coisa, o abuso, né, dos dons, né, aí como que anda existindo hoje, não abole o uso correto. Então, assim, se nós olharmos para o próprio Jesus, né, que foi dito lá no seu grupo que eu ia falar sobre isso, claro que eu vou falar, seja feita a vontade deles. Jesus, uma multidão de enfermos, em João 5, capítulo 2, ele só curou um. Por quê? Porque foi a vontade do Pai que fosse assim. Jesus, por exemplo, diante de Herodes, no Lucas, capítulo 23, versículo 8, ele não fez nenhum sinal, porque ele só fazia o que o Pai mandava. Mas eu gostaria também de trazer, antes de terminar o debate, evidências históricas na história da igreja de que havia uma continuidade dos dons. Irineu de Lyon relatou que havia profecia, curas. Justino Martin diz que
dons proféticos continuavam. Tertuliano, ele confrontou, inclusive, pessoas acerca da cessação dos dons. Clemente de Alexandria, Hipólito de Roma. Gente, pesquisa esses nomes. Eu vou indicar aqui um livro do Ronald Kidd, A Continuidade dos Dons Espirituais na Igreja Primitiva. Adquiram, não fiquem bebendo de fontes duvidosas, não fiquem ouvindo só uma pessoa, leiam os dois lados. Eu fiz faculdade numa instituição reformada e eu decidi de que lado eu ficaria. Desculpa, não vou passar do tempo. Obrigado. Bom, assim como deu uma pressionada dela sobre o apostolado, agora voltamos para tu. Novamente, ela cita vários pais da igreja com dons, acreditando e defendendo dons. Todo esse pessoal, todos esses pessoais aí, toda essa galera teológica, tá errado. 3 minutos. Sim, em relação ao continuismo, todos estão absolutamente errados. Algo que eu gostaria de trazer para vocês é que todas as seitas, vou repetir, todas as seitas, vou repetir mais uma vez, vou ser bem judaico, né? Todas as seitas são continuistas. Ela, por exemplo, citou Tertuliano. Tertuliano ele não pode ser base histórica, como nenhum pai da igreja pode ser base bíblica, né? Mesmo que eles sejam importantes em certos níveis na história, porque, por exemplo, Tertuliano ele cedeu à seita dos montanistas, que são, digamos, a pré-figuração, né? O back-end dos pentecostais em 1901. Por exemplo, a própria história da igreja condenou os montanistas como hereges, e eles tinham revelações, visões, profecias e tudo mais, e Tertuliano cedeu a eles. Por exemplo, Orígenes cortou e capou o próprio órgão genital. Você tem outros pais da igreja fazendo coisas terríveis e se contradizendo teologicamente em heresias terríveis. Então, quando você se utiliza dos pais da igreja para dar alguma autoridade a uma doutrina, você só mostra que o que você está fazendo não é algo bíblico, mas é algo que você está tentando provar historicamente. Uma acusação que vocês fazem contra nós sensacionistas, que a gente tenta usar da história da igreja para provar o sensacionismo. Na verdade, a história da igreja prova por si mesmo o sensacionismo. Quando a gente lê os textos bíblicos do Novo Testamento e compara com a realidade ao nosso redor, com a igreja local ao nosso redor, e olha para os pentecostais, a gente vê a discrepância imensa, absurdamente imensa. Então, guardem isso, todas as seitas eram pentecostais. Mas se a gente quiser citar pessoas da história da igreja, a gente tem João Crisóstomo, no século IV, falando sobre a passagem de 1 Coríntios 12, dizendo que ela é obscura e cessou. A gente vê Agostinho no século IV, falando também sobre o fim dos dons apostólicos. A gente vê Teodoro Ciro, no século IV, outro pai da igreja, falando a favor dos que receberam dons visíveis que agora cessaram. A gente tem Martinho Lutero, no século XV. A gente tem João Calvino, no século XVI. A gente tem John Owen, no século XVII. Thomas Watson, no século XVII. Martin Henry, que tem até comentário, e que não vou falar, mas tem comentário na CTAD, Martin Henry, também é sensacionista, do século XVIII. John Gill, do século XVIII. Jonathan Edwards, do século XVIII. Então, a gente tem citações históricas de colossos teológicos que são sensacionistas veementes. São pessoas que demonstram que o sensacionismo realmente é uma qualidade protestante e reformada. Isso é muito importante de se dizer. A Assembleia de Deus e o movimento pentecostal não possui vínculo com a fé protestante. Por isso que eles não comemoram as datas da reforma, por isso que eles não são grandes teólogos, por isso que eles não apoiam as ideias dos reformadores, não apoiam os 5 solas, os 5 pontos. Eles não têm vínculo com a fé reformada, pois não são sensacionistas. Certo. Missionária, ele falou algo, eu tô me coçando de uma maneira que é surreal. A coisa que mais me chamou a atenção na fala dele, ele disse que João Calvino é sensacionista. Se você demais ainda. Eu te provo, hein? Certo. Se você puder comentar algo, missionária, e nas demais falas dele, que assembleiano não... Isso é verdade, missionário? Assembleiano não comemora a data da reforma e também não defende os 5 solas. Se você puder comentar, por favor, 3 minutos.
Então, Por eu não vou favor. chamar ele de mentiroso, né? Mas eu vou dizer que ele faltou com a verdade, porque se ele se frustrou numa igreja neopentecostal, ele com certeza nunca congregou, provavelmente numa Assembleia de Deus, ele não pode afirmar essas coisas acerca de nós. Nós comemoramos, sim, a data da Reforma Protestante, os 5 solas são algo que a gente aceita. E outra coisa, se você, com todo respeito, não consegue identificar uma seita de uma igreja com problemas, há um problema na sua teologia. Você não sabe diferenciar uma heresia de um erro teológico. Você disse hoje que não gosta de falar com pentecostais. Agostinho, vamos lá, Agostinho só cria que os dons de língua haviam cessados. Lutero e Calvino, eles lutaram contra a forma da igreja católica, né, da questão dos dons, do uso dos dons da igreja católica. Eu gostaria de pedir a você que nos respeitasse. Nós não somos uma seita, nós somos a maior instituição cristã desse país. O número de pentecostais, de igreja evangélica, o número de pentecostais no mundo, ele chega a quase 500 milhões. Isso no ano de 95, quando foi feito o estudo. Então, assim, você deveria nos respeitar. Outra coisa, tudo que sabemos de montanismo advém dos seus próprios críticos. Então, essa fala sua é equivocada. Vamos lá, então. Tomás de Aquino, ele disse que teve visões do mundo espiritual. John Hus profetizou a vinda de Lutero 100 anos antes, e o próprio Lutero testificou a respeito dele. Charles Spurgeon, pregando, uma vez Deus usou ele em profecia. Ele olhou para um rapaz e disse, em tom profético e exortativo, que as luvas que ele estava usando pertenciam a outra pessoa e não a ele. Irmãos, vamos estudar. Crisóstomo, um dos pais da igreja, lá no fim do período da patrística, ele disse, né, que haviam tendências sensacionistas naquele tempo. A gente precisa ser honesto, né, com o que realmente foi dito. Mas ele se limitava a dizer que os dons poderiam não ser necessários para cristãos maduros. Ele não negou em momento algum que os dons não existiam. Cipriano de Cartago, na Epístola 16, relatou visões noturnas e afirma que os meninos lá do ambiente que ele convivia eram cheios do Espírito Santo. A gente não pode, para defender a nossa fala, usar ou só jogar falácias contra as pessoas. A nossa igreja, ela é a igreja que mais evangeliza, que mais envia missionários. E eu te digo uma coisa, se essa obra não fosse de Deus, ela não haveria prosperado dessa maneira. Então você deveria considerar e respeitar os pentecostais, porque você disse que pentecostal para você não é irmão. Mas se você deseja morar no céu, nós também desejamos ir para lá. E eu queria indicar alguns livros continuistas aos irmãos, né, já que eu sei que a gente está caminhando para o encerramento. Primeiramente, a Bíblia. Segundo, Fogo Autêntico, Fogo Santo, 2000 anos de cristianismo carismático, a continuidade dos dons espirituais da história da igreja. Esse aqui, que é muito importante, sobre a cessação do charismata, de John Ruthven. Inclusive, Surpreendido pelo Espírito e Dons Espirituais são 2 ex-cessacionistas que foram estudar e abandonaram o cessacionismo. Lindo. Obrigado, missionária. Deus abençoe. Quem começou o debate? Quem começou a fala inicial? Fui eu. Quem foi o primeiro? Beleza. Então, tem mais um comentário seu, Tá. esse comentário, e daí a missionária vai encerrar. Podemos fazer Beleza. assim, ou vocês querem mais uma rodada de cada um? Mais 2? O que vocês preferem? Eu moro no apartamento e assim, esse horário aqui já fica meio difícil aqui por causa do pessoal. E eles estão reclamando já no grupo que estão fazendo Tudo barulho bem. no terceiro andar. Tá, então, Tranquilo. como o Hugo começou, então você tem mais essa sua fala, e daí a missionária vai encerrar com 3 minutos. Então, consideração final, Hugo, 3 minutos, valendo. Primeiramente, a fonte que é usada para falar que Spurgeon profetizou é uma fonte de Carson que não é confiável. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, a profecia de Hus em relação a Lutero não é falsa, é historicamente falsa. E até um cara que se opõe um pouco a mim, que é o Daniel Dietz, em relação ao arminianismo ser heresia, ele já postou, e a gente estudou, na época que a gente estava melhor, mais amigo, a respeito dos originais dessa profecia de Hus, e é falsa. Não tem nada a ver com Lutero, é uma falsificação e é facilmente provado. Eu vou botar no meu stories depois. A questão da Assembleia de Deus ter problemas, a Assembleia de Deus não tem problemas, a Assembleia de Deus é o problema. Essa argumentação sua, missionária ou apóstola, de que a Assembleia de Deus, por ter milhões de pessoas no mundo, isso justifica ela por ser maioria
ser a igreja verdadeira, cai por terra quando a gente compara a época de Lutero. Quem era a igreja absoluta na época de Lutero? Quem era a minoria? E quem estava certo? Lutero estava certo. Os reformadores estavam certos. Na verdade, a fé reformada e a fé cristã nunca foi maioria. Na verdade, os eleitos eles são sempre minoria, porque eles são os remanescentes de Deus. A maioria, a fé do povão, a fé multiplicativa, a fé das massas, sempre é a falsa. Qual grande teólogo que vocês produziram? Qual grande livro teológico vocês produziram? Qual grande igreja bíblica vocês produziram? Qual grande tratado bíblico vocês produziram? Jesus falou dos fariseus que rodavam o mundo inteiro para fazer um prosélito e no final faziam eles mais 2 vezes filhos do inferno que eles dele. Que evangelismo é esse que você faz sem o evangelho? Como que vocês podem dar algo que vocês não têm? Na verdade, vocês só multiplicam as heresias que vocês nasceram com vocês. É uma hidra. As cabeças se multiplicam. A Assembleia de Deus é uma seita. Foi fundada por um estuprador e racista, que era simpatizante da Ku Klux Klan, e quem detalhou isso foi Larry Martin, um assembleano. O William Seymour, tanto a carta de Raimundo Nobre sobre Gunnar Wing e Daniel Berg, que roubaram basicamente metade da igreja no Pará, de uma igreja batista, mentiram, adulteraram, se encontravam numa casa de uma mulher solteira enquanto o marido dela estava fora. Gunnar Wing, Daniel Berg, 2 mentirosos que falaram que eram missionários suecos, mas nunca trouxeram suas cartas de transferências, porque mentiram novamente. Eles vieram, na verdade, do movimento da rua Azusa Street. Eles não vieram da Suécia como pastores batistas, como eles mentiram. Então, a Assembleia de Deus não não tem problema. Ela é o problema. Ela é uma seita. O arminianismo, Ruth, já foi declarado em Dort como uma heresia. O continuismo é uma heresia desde os montanistas. E vocês conseguem ser a fusão dessas coisas, cara. Vocês conseguem ser arminianos e continuistas. São hereges e não são meus irmãos. Fique muito claro isso. Missionária, 3 minutos, sua última fala, valendo. Então, você disse que não me considera irmã Não. pela minha mateologia, né? E eu não lhe considero irmão pelo seu comportamento carnal. Eu desejo, aquilo que eu te falei no WhatsApp, inclusive o pessoal ficaram perguntando por que eu tinha lhe bloqueado, eu lhe bloqueei por causa de tudo que você fez, eu tenho todas as provas, né, arquivadas, mas enfim. A Assembleia de Deus do Brasil, ela foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Wingre, e como vocês viram, pessoal de casa, nada que veio de mim foi coerente para o Hugo. E para ele, eu, o Juliano Fraga, o Kaique, o Gabriel, o Diego, todos temos muito medo dele, porque ele é uma pessoa totalmente temível. E eu falei isso para ele hoje e vou repetir, eu não temo nem a ele, nem o diabo, nem o inferno, nem os demônios. Faltou o Vini. Desculpa atrapalhar, mas vamos lá, nós não somos um problema. Se nós fôssemos um problema, o próprio Deus, que tem poder, que vocês acreditam nessa soberania de Deus, Deus tem todo o poder, ele poderia muito bem ter abatido e ter feito com que esse trabalho, essa obra cessasse. Nós não somos a única igreja verdadeira. Nós fazemos parte da igreja verdadeira que vai morar no céu. Sim, nós somos um povo simples, podemos não ter grandes institutos teológicos. Nós temos aí Gordon Fee, Craig Keener, né, que para você não são nada, não são ninguém. Mas o problema não somos nós. O problema são pessoas que causam divisão à igreja verdadeira de Cristo. Eu vou aqui citar o Russell Shedd para finalizar esse debate. E com muita tristeza no coração, Hugo, eu te digo que você também não é o nosso irmão em Cristo, infelizmente. O seu Shedd disse que no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as suas tropas. E nós estaremos lá. Eu faço parte dessa igreja. E eu quero te ver no céu, Hugo. Então eu creio que o Senhor, ele vai falar o teu coração. Em determinado momento, o Senhor vai te visitar. E você vai ser liberto de verdade. Porque quem é liberto não promove divisão. Você tem um grupo de WhatsApp com pouco mais de 200 pessoas. E você, naquele grupo, você fala de todo mundo. Você expõe todo mundo. Ridiculariza todo mundo. E quem está caminhando para o céu não faz isso. Eu sei que você vai dizer que eu estou te dando lição de moral, mas infelizmente não tem como a gente andar sem acordo, né? Todas as exposições que eu fiz, tudo que eu trouxe, os seus seguidores me chamaram de Faustão, que eu ficaria interrompendo, coisa que eu não fiz com você. Me chamaram de... você está me chamando de apóstolo, coisa que eu nunca defendi. Mas vamos lá, querido.
inclusive fizeram campanha de oração para minha internet cair, Deus não deixou. Eu quero te dizer que eu vou estar orando por você a partir de hoje. Você passou o debate todo rindo de mim, sacudindo a cabeça. Tudo que eu trouxe para você não foi válido, mas eu te perdoo em nome de Jesus. E vamos, gente, vamos pentecostais, vamos cessacionistas, vamos arminianos olhar para Jesus. Se a gente olhar para o homem, a gente se embaraça. Se a gente olhar para o homem, a gente se fere. Mas olhando para Jesus, a gente vai vencer. Eu finalizo com o texto de Marcos 9:38. Então respondeu Jesus dizendo, mestre, João respondeu dizendo, mestre, vimos que um homem expulsava demônios, o qual não nos segue, nós lhe proibimos. Jesus disse o quê? Não lhe proíba, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Isso aqui é a versão corrigida. Então não proíba, deixa a gente trabalhar para o Senhor. Naquele grande dia o Senhor separará o lobo dos bodes. A gente vai ver de que lado você e eu estaremos. Obrigada, Deus abençoe. Amém, O Hugo obrigado. não é nosso irmão em Cristo, não é porque ele é calvinista ou sensacionista. Ele não é nosso irmão em Cristo porque ele não é crente. Ele não é salvo. Isso é nítido. Olha as Pelo palavras. menos eu não sou da presbiteriana e sou arminiano. Calma. Você é uma vergonha para IPB, moleque. Eu sou da IPB e sou calvinista. 1h30 de debate. Vamos encerrar para ele ficar gravado na íntegra e a gente encerrar na bênção. Obrigado, missionária. Obrigado, Hugo. Obrigado, Vini. Valeu pela paciência de estar conosco, trazendo mais audiência e também ajudando. Não vai ter nenhuma consideração final, indicação? Não, já teve que for cada um dando coisa. Não é nem de questão de debate, é mais questão dos trabalhos que ela faz, se ela quiser falar sobre os, sei lá, se ela tem livro, trabalho, eu queria falar do meu livro. Beleza. Então, assim... Se começar a provocação, eu vou descer. Nada a ver com o debate, mas sobre o trabalho dela. Vamos fazer o seguinte. Você tem 1 minuto para falar a tua divulgação e a missionária encerra com 1 minuto, aí nós acabamos a live. Não vai ter provocação, não vai ter debate, é só divulgação de trabalho. Vamos dar 1 minuto para cada um. Tem 1.000 pessoas assistindo. A live chegou em 1.150 pessoas, um público excelente para uma... Hoje é segunda, né, gente? Uma segunda-feira em Instagram, bem instável. Então, obrigado a todos, tá? A live vai ficar na íntegra e eu já reitero aqui, a live pode ser compartilhada e pode ser tirado partes livremente, ok? Como está sendo ao vivo e é público aqui, podem usar livremente, ok? Só cuidado com os recortes, porque a ofensa é crime no Brasil e eu já perdi dinheiro com isso. Então, fiquem espertos. Então, Deus abençoe. Hugo, 1 minuto para você divulgar o seu trabalho, 1 minuto para a missionária divulgar o dela. Hugo, começa 1 minuto. Eu queria divulgar só o meu livro, né? Meu livro é um livro fino, de 180 páginas, que basicamente vou fazer uma introdução à cosmovisão cessacionista. É um livro bem simples para quem quer ser introduzido a esse entendimento. Porque, por exemplo, quando você vai ver B. Brightfield ou Roeckman, o que você tem muito ali é trabalhos em inglês. Então, eu leio eles e acabo trazendo um trabalho com coesão da minha própria teologia nesses livros. Então, é um livro muito bom. E ele é gratuito em formato e-book. É só você ir lá no meu link na bio, clicar e fazer o download. É gratuito. Você pode imprimir, você pode fazer um caderno, se você quiser. Se você quiser o livro físico, tem lá também. Eu tenho um curso que é o maior curso sobre cessacionismo do Brasil, que chama Cessacionismo do Zero. Se você tiver interesse, ele hoje está em promoção de 51% de desconto por conta do debate. Ele está saindo R$ 47,00. Até o Diego vai comprar uma onça. Então, fiquem à vontade, cliquem no meu link da bio, tanto o meu livro quanto o meu curso. Beleza. Obrigado. Eu até fiquei curioso, a hora que você falou a minha teologia, eu queria conhecer, você tem uma teologia própria, cara. É interessante. Sim, aqui, ó. É interessante. Eu só não tenho doutrinas, mas teologia eu tenho. Beleza. Missionária, 1 minuto. Então, o livro do Hugo, inclusive, é o único livro que eu já vi que não tem bibliografia, né? Ele não consultou ninguém. Ela tá falando do meu livro, pô. O meu livro é um comentário. É um comentário no texto de 1 Coríntios. Vamos lá. Não, ela tá falando do meu livro. Não me interrompe, não. Deixa eu falar. Outra coisa. O meu livro de pregadora... Posso falar? Pode, por favor. O meu livro de pregadora para pregadora vai sair agora no próximo mês. Talvez eu vá vou lançar ele na Bienal, estamos vendo ainda. Eu também tenho eu vou lançar um curso
Continuismo do zero. Gente, se vocês quiserem, respeitosamente, me seguir nas redes sociais, eu sei que a gente vai divergir teologicamente, mas fica aí a dica, né? Quem quiser. São poucas mulheres que hoje dão a cara a tapa, né? Como a gente costuma falar nisso, mas eu quero deixar um abraço a todos vocês, os que gostam de mim, os que não gostam, os que me apoiam, os que não apoiam. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom estar aqui e vamos para frente, porque eu vou lançar esse curso, viu? Obrigada pela dica aí. Cessacionismo do zero, continuismo do zero. Vamos ver quem vende mais. Um abraço, Hugo. Um abraço, Diego. Um abraço. Eu esqueci o nome do... Vinícius. Vini, né? Arminiano Vini, obrigada. Presbiteriano. Ó, pessoal, aqui em cima, se vocês baixar a flechinha, pelo menos. ó, se vocês Eu sou salvo. se vocês baixar a flechinha, vai estar as 4 páginas. Então, se você quiser seguir alguma das páginas, clica, segue, dá uma força. Segue lá. Apesar de você discordar ou não, dá uma força para as páginas, segue aí. É bom você estudar ambos os lados. Não concorda? Concorda? Pelo menos estude para você poder fazer uma boa teologia. Mais uma vez, gente, obrigado. Desculpa aí qualquer incômodo, desculpa qualquer interferência. A gente tentou ser parcial na nossa capacidade, mas a live vai ficar gravada, vocês podem rever, acompanhar. E agora em agosto, tá? Atenção, nós estamos ainda com quase 950 pessoas. Agora em agosto, o próximo debate é com o nosso amigo pastor Fraga. Estará aqui conosco fazendo um debate com o Hugo, se o Hugo estiver bem até lá, né? Se o Hugo aceitar debater com o Fraga, É capaz nós vamos estar aqui. do Fraga pipocar, mas estamos aí. Assim que o Fraga passar a data, a gente já conversa com o Hugo e a gente tenta vir aqui para falar mais um pouco sobre esse tema. Gente, obrigado. Valeu, Hugo, missionária, Vini, Deus abençoe, gente. Até a próxima. Fiquem todos na paz de Cristo. Link na bio. Gratuito.